E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, disse Camões. Mas também disse o grande e eterno Olavo de Carvalho: a imortalidade é a nossa verdadeira condição e o plano da realidade no qual efetivamente existimos. Escrevo diante do episódio da morte de Sócrates. O sábio aceita o cálice, funesto ao mesmo tempo em que aponta firmemente para a sua nova morada. Em redor de seu catre, discípulos choram. Acabrunhado, Platão evita assistir ao momento fatal. Para o aluno, a morte do mestre é a causa de um tipo especial e superior de orfandade. Pois se o pai empresta a matéria com que se faz o corpo e dá o alimento com que sustentá-lo, é o mestre, logo, quem lhe anima a alma e nutre o seu espírito. O filósofo é para o aprendiz um outro pai. Lembro-me quando tomei as primeiras lições de Olavo. Numa noite após a aula, sonhei que ele era um avô, a me contar histórias e me ensinar cada um dos segredos da vida. Avô, pai do pai. Foi neste sonho a última vez que o abracei, grato como pupilo e como filho. Mas quis Deus que, assim como os pais, os sábios também morressem, deixando o mundo cheio de filhos e pupilos desamparados, pois que se seja essa a lei, tal como morreu Sócrates, morreu Olavo também. No entanto, é possível que os sábios morram menos que os pais. A voz do sábio não deixa de ecoar por aqueles que lhe prestaram verdadeira atenção. Platão, mesmo o mestre falecido, meteu a vagar pelas ruas e casas de Atenas, ensinando os cobiçosos de saber, corrigindo os enganados, emendando os arrogantes. Pelo aluno conhecemos o mestre. Em matéria espiritual, o mestre vive no discípulo, assim como o pai vive no filho em matéria de corpo. Infelizmente, não há Platões que possam recolocar Olavo atrás de sua mesa diante de sua infinidade de livros, refutar e humilhar pedagogicamente os embusteiros da opinião pública nacional e internacional. Ao nosso alcance está dizer, em linhas breves e mal escritas, que foi este homem cuja morte pôs hoje uma multidão de filhos a chorar. Olavo nasceu em 1947 num outro país. Como o próprio gostava de dizer, seu nome já indica um fator central de sua biografia. Ele era sobrevivente de uma era em que ainda havia escritores de polpa e intelectuais honestos nesta terra que hoje só produz charlatões e revistas, ativistas e capachos. Estava esse campinense destinado a ensinar a essa geração moribunda os remédios que lhe restituísse a saúde de décadas passadas, dos tempos em que ele nascera e crescera. Mas antes vir à vida pública, o homem foi cumprir o que São Paulo recomenda aos Tessalonicenses: Homi auetem probate quad bonum esse temente. Examinai tudo, abraçai o que for bom. Olavo se forjou intelectualmente, provando de tudo, esteve ligado a conspirações comunistas, meteu-se em organizações iniciáticas multirreligiosas, estudou ciências tradicionais, assimilou todo o legado filosófico do Ocidente e Oriente. Saiu desta amálgama um pensador completo, capaz de explicar tudo a todos com a vivacidade de quem não apenas leu, mas viveu e sentiu e ficou o que é bom. Na década de 80,
Olavo leu lições de artes liberais e religião, comparada para turmas pequenas e discretas. No decênio seguinte, veio à cena pública e entrou no debate nacional para mudá-lo definitivamente. Começou com a nova publicação, A Nova Era e Revolução Cultural, em 1994. Pela primeira vez que colocavam livros seus ensinamentos sobre as raízes dos frutos venenosos que estavam a adoecer o país e o mundo também. No ano seguinte saiu sua magnum opus, O Jardim das Aflições, livro que explica as origens culturais e filosóficas da crise do mundo moderno e localiza o Brasil num quadro tétrico da destruição da civilização ocidental. Na sequência, veio o seu primeiro best-seller, O Imbecil Coletivo, obra em que ele decanta os embrulhões universitários e mediáticos e consagra-se como exímio, polemista e invencível debatedor. Ainda nessa época, ele nos deu Aristóteles em Nova Perspectiva, na qual se encontra possivelmente sua contribuição mais valiosa para a história do pensamento, a teoria dos 4 discursos, chave interpretativa da obra aristotélica que por tabela vale uma genociologia, uma teoria da linguagem e uma história cultural. Entre mentes, Olavo se firmou como articulista em jornais e revistas, deu grande alcance como o Globo, a Folha e o Bravo, se tornando já aí um dos intelectuais mais influentes do país. E não só pelo diferente de suas ideias, mas também pelo apuro de sua escrita, coisa que naqueles tempos já era artigo raríssimo. Em Olavo sobreviveu não só as boas ideias antigas, mas também as belas letras da língua portuguesa. Foi inapelavelmente o maior escritor da nossa geração. Mas o sucesso maior começaria na década de 2000, perseguido na academia e na imprensa, muito por sua diligência em denunciar, qual pregador do deserto, o movimento revolucionário esquerdista. Em 2016, já nos Estados Unidos, para onde foi como correspondente do Diário Comércio, Olavo criou o seu programa de rádio Treat One's Prayer, ali como a liberdade, que lhe era recusada na mídia comunista e nas panelinhas dos bem-pensantes. O enxolar dava espaço ao comunicador popular e um dos mais bem-sucedidos da nossa história. Nas suas grandes apresentações, que logo caíram no gosto de jovens e adultos, ávidos por um conhecimento que a escola e a universidade, por incompetência ou talvez malandragem, lhes sonegavam, Olavo partia de acontecimentos da semana para dar aulas de religião, filosofia, sociologia, história, literatura e crítica cultural. Tudo num tom não raro humorístico e numa linguagem acessível até para os menos talentosos e mais desinformados. 2 anos mais tarde, em 2008, aproveitando as facilidades e liberdades do mundo digital, Olavo, desde sua casa na Virgínia, iniciou o mais importante curso de filosofia que jamais houve neste Brasil. Mais importante pelo professor que nunca se propôs a ser desses acadêmicos cujo maior mérito, se é que o alcança, é inculcar nos alunos doutrinas de apostilas, mas que, de outro modo, sempre se postou como um filósofo verdadeiro, dando no ato da aula o modelo mesmo de como se faz filosofia. Mais importante ainda pela amplitude e difusão, tendo ele somado ao longo desses anos cerca de 20.000 alunos, o que causa urticárias, úlceras e hemorroidas nos tais acadêmicos apostilares. O cofre
COF Curso Online de Filosofia foi segundo o próprio Olavo, seu maior feito intelectual e pedagógico. Ali, afirma, ele está seu legado principal. Tesouro ainda pouco explorado e que há de dar preciosidades filosóficas e artísticas ao Brasil e também no mundo. Apesar disso, muita gente só conhece o Olavo por seu estrondoso impacto no cenário político mais imediático, onde na verdade foi na década de 2010 que o professor alçou o auge da fama e da influência, mais especificadamente a partir de 2013, ano das manifestações que mais tarde culminariam no impeachment de Dilma e na eleição de Bolsonaro, ano da publicação de O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, coletânea de artigos jornalísticos que se tornou um disparo, o livro mais vendido do nosso filósofo. Data dali o surgimento do nosso país de algo que muito vagamente se pode chamar direita. E o Olavo, porque sempre foi combatente da hegemonia esquerdista e profundo conhecedor das teses liberais e conservadoras, se transformou numa espécie de farol a quem estivesse perdido naquela barra funda das ruas, do que por instinto iam na contramão da horda de jovens com bandeiras vermelhas e gritos rebeldes. Olavo era quem, de longe, explicava a situação com maior lucidez. Ele e alguns de seus alunos mais antigos que iam se destacando no interminável e quase indiscernível falatório das redes sociais. De repente, temas até então só debatidos por ouvintes de DOIs e alunos do COF ganharam as avenidas, os botecos, as salas de aula, o noticiário. Camadas as mais diversas da população estavam a falar em Fórum de São Paulo, em Gramscismo, escolas de Frankfurt, em tradição ocidental, em conservadorismo, liberdade e tantas outras coisas. E assim chamada direita foi ganhando forma, ampliando em oposição aos inimigos apontados pelo Olavo em favor das bandeiras que praticamente sozinho ele hasteava. Resultou disso um movimento que tornou possibilidade e depois fato a eleição de Bolsonaro. O único político que percebeu e rapidamente aprendeu o novo coro das massas, coro sutilmente composto pelo filósofo. Palavra por palavra, melodia por melodia, ao longo das 2 décadas de intensa atividade intelectual. Mas o direitismo, o bolsonarismo, o que você imaginar, pensar, e o que mais esteja ligado a este bate-boca político-eleitoral ocidental, esse acidente, e não essência da obra olaviana, muito acima de tudo isso, Olavo é muito acima de tudo isso, estão as vidas que suas aulas transformou, os caminhos que endireitou, as almas que ele levou de volta à casa de Deus. Fortuna das fortunas, esse nosso Sócrates teve a oportunidade de, em vida, receber pelos imensos benefícios a toda uma geração. Vocações foram despertadas, famílias foram construídas e mesmo sem nenhuma pretensão religiosa, o seu exemplo, a sua personalidade, suas atividades, suas aulas, suas palavras converteram pessoas à fé em Cristo em uma escala agiográfica. O sobrevivente combateu o bom combate, guardou a fé e recebeu as honras da terra, que agora receba todas as recompensas dos céus.